Vamos lá então, dando continuidade. Então, eu estava te falando, poder disciplinar da administração, em que pese existir posição doutrinária em sentido contrário, tá? Já estou alertando vocês de que existe posição em sentido oposto. Existem autores que afirmam que o poder disciplinar da administração é uma conduta discricionária do Estado. Essa posição existe, pelo amor de Deus. Essa posição existe. Essa posição é defendida por autores de peso, por autores importantes. Mas essa posição não é a melhor. Não é a posição que se apresenta como majoritária, nem na doutrina, nem na jurisprudência. De acordo com o melhor entendimento, o poder disciplinar da administração é uma conduta vinculada, deriva do poder vinculado da administração, tendo em vista que o conceito de discricionariedade é ser um espaço de liberdade que a lei confere à administração pública, para que ela decida se, quando e como praticar aquele ato, dentro de um juízo de conveniência e oportunidade, denominado mérito administrativo. Ora, se o conceito de discricionariedade que a doutrina traz é ser um espaço de liberdade, isto significa dizer que se você parte da premissa que o poder disciplinar deriva do poder discricionário, você está afirmando de forma inconteste que é uma faculdade do Estado apurar as condutas dos seus agentes públicos, dos seus servidores. E não é o caso. Porque se fosse uma faculdade, se a administração tivesse a prerrogativa de ponderar se é ou não é conveniente ao interesse público apurar uma conduta, isto violaria frontalmente o princípio da moralidade administrativa. E o princípio da moralidade está expresso no 37 caput da Constituição, que é o artigo que inaugura o tratamento que a Constituição confere à administração pública. O tratamento que a Constituição confere à administração vai dos artigos 37 ao 41. E ela começa o tratamento determinando quais são os princípios, dizendo que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, mais uma vez, obedecerá. A Constituição impõe uma ordem. Ela não falou que você pode obedecer. Você é um agente do Estado. Você é um servidor público. Então, você não tem a liberdade, ninguém te dá essa liberdade de observar ou não o princípio da moralidade. Você é obrigado a cumprir e observar o princípio da moralidade. Não há de se falar em liberdade de atuação. Não há que se falar em liberdade de atuação. É um dever que a Constituição impõe. Até porque, se o agente público, a gente já viu isso aqui, no desempenho da função administrativa, desrespeitar algum princípio, já que é uma ordem, a própria Constituição afirma, no parágrafo 4º do artigo 37, que esta pessoa responderá por improbidade administrativa. Ora, então se a própria Constituição estabelece que você vai responder por improbidade, se você descumprir princípio, onde está a liberdade de atuação? Ela não existe. Ela não existe. Então, se você não tem a liberdade de cumprir ou não cumprir a moralidade, caso você descumpra,
haja de forma imoral, é claro que a tua conduta vai ter que ser apurada. Ninguém está dizendo que o agente público, que o servidor público é culpado. Não é isso, não. Não é isso, não. O que estamos afirmando é que a conduta dele vai ser apurada. Claro. Claro. Através dos meios que a lei traz, que o Estatuto do Servidor traz. Sindicância, processo administrativo disciplinar. E é justamente por isso que não tem função jurisdicional dentro da administração pública. Não tem de forma atípica a função jurisdicional dentro da administração. Porque, veja, em que consiste a função atípica? Função atípica aparece quando a lei, a Constituição, determina que aquele poder exerça aquela atividade, excepcionalmente. Só que ele não tem como exercer por conta própria. Para que ele exerça a atividade que a Constituição estabelece, determina, e ele não dispõe de meios próprios, ele obrigatoriamente deverá dispor de meios alheios para exercer aquela atividade. Percebe? Então, se eu não tenho meios próprios e eu preciso exercer aquela atividade, eu lanço mão de meios alheios, daí função atípica. Se a administração ela tem que apurar a conduta do seu agente público, do seu servidor público, e ela dispõe de meios para isso, de meios próprios, e quem traz para ela o meio próprio é o Estatuto do Servidor, que é uma lei, em âmbito federal, por exemplo, a Lei 8.112 de 90, ela não precisa lançar mão de meios dos outros. Ela não tem que pegar emprestado o meio de ninguém, porque ela dispõe de meios próprios para tanto. Ficou claro? Então, com todo o respeito que a gente tem a todos os autores que defendem essa posição, com todo o respeito que a gente tem a todos os professores que seguem essa posição, não nos parece a melhor posição. Então, eu reitero, poder disciplinar da administração em que pese haver controvérsia, a melhor posição prega que ele deriva do poder vinculado, porque é uma conduta obrigatória. Ninguém te dá liberdade de você... Ah, será que devo? Será que não devo apurar? O cara fez uma cagada. Será que eu devo apurar? Não tem essa liberdade. Você tem que apurar a conduta dele. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Duas questões importantes aqui que vão gravitar, três questões importantes aqui, melhor dizendo, que vão gravitar em torno do poder disciplinar da administração. Primeira questão. Ninguém discute que, quando a administração pública instaura em face de um servidor um processo administrativo disciplinar assegurado, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, na forma do artigo 5º, inciso 55, que fala lá, aos litigantes, em processo judicial e administrativo, é assegurado o devido processo legal. Isso que fala lá. Ninguém discute que quando o Estado instaura um PAD em face de um servidor para apurar e punir a conduta dele, isso é manifestação concreta do poder disciplinar. Ninguém discute isso. Ninguém. A questão que era discutida e que foi espancada a controvérsia recentemente, isso inclusive a CESP cobrou essa questão na prova da PRF, é a questão dos concessionários. Porque, vejam, o Estado ele pode delegar a entidades privadas o exercício, a prestação de determinados serviços públicos que não são essenciais. O artigo 175 da Constituição estabelece que o Estado ele é o titular de todo e qualquer serviço público. O titular
de todo e qualquer serviço público é o Estado. A lei que regulamenta os serviços públicos é a Lei 8987 de 95, que é a Lei dos Serviços Públicos. E esta lei, ao conceituar serviço público, fala: serviço público é toda atividade cujo titular é o Estado, prestada diretamente por ele ou por quem faça as suas vezes. Quem é essa pessoa? Ou por quem faça as suas vezes? Quem é esse sujeito? São os concessionários e permissionários de serviço público. Então, serviço público ele pode ser essencial ou não essencial. O serviço público essencial é aquele sem o qual a sociedade não estaria politicamente organizada. Exemplo, segurança pública, artigo 144 da Constituição, que fala que a segurança pública é dever do Estado. Por ser essencial, o serviço público é absolutamente indelegável à iniciativa privada. Não pode ser delegado. Então, no serviço público essencial, além de o Estado ser o titular, é ele que presta o serviço diretamente, através da sua estrutura organizada. Agora, serviço público não essencial também pode ser chamado de serviço público de utilidade pública. Esse serviço, ele é útil. A prestação dele te gera um bem-estar, te gera uma comodidade. Mas você, em tese, viveria sem. Então, se você, em tese, viveria sem, ele não é essencial. Tu quer ver um exemplo? Vamos praticar o desapego. Essa criança linda aqui é o Murilo, né? Meu filho. Telefone é um serviço essencial? Não. Ele é útil. Mas você vive sem telefone? Seja forte. Vive, pô. Mas concorda que, pô, ele é uma mão na roda? Ele ajuda pacas, mas você, em tese, viveria sem. Então, é um serviço de utilidade pública, não é um serviço essencial. Então, se não é um serviço essencial, se é um serviço de utilidade pública, para que eu vou ter uma estatal? Isso é antigo, tá? Quem é jovem não vai lembrar. Para que eu vou ter uma estatal chamada Telerge para prestar um serviço que sequer é essencial? Porque vamos combinar que se eu sou o Estado, eu estou prestando um serviço que não é essencial, eu estou onerando a minha estrutura. Eu estou fazendo com que a minha estrutura seja cada vez mais pesada. E isso vai demandar um aporte muito maior de dinheiro, o que vai gerar uma carga tributária muito mais severa. Concorda? Então, o serviço que não é essencial, ele pode ser delegado à iniciativa privada. Essa delegação se dará a partir da assinatura de um contrato administrativo, de concessão ou de permissão, mas geralmente é uma concessão de serviço público. Beleza? Tá. Tem até a ação, né, que a gente recebia dos telefones particulares, né, fixos. A gente recebia a ação deles em dinheiro. Lembra? Sim, justamente. Exatamente, porque era subvencionado pelo Estado. Agora, pegando o gancho da Flávia, esse parceiro que vem ajudar o Estado na prestação dessa atividade, ele pode ser escolhido aleatoriamente? Eu posso escolher como meu parceiro o cara que é meu amigo? Não. Eu posso deixar de escolher o cara que é meu inimigo, que é meu desafeto? Também não, porque isso violaria o princípio da impessoalidade. Eu estaria gerando promoção de caráter pessoal. E não pode. Isso viola a impessoalidade. Tá joia? Tá tranquilo? Então, para garantir impessoalidade a essa contratação, a Constituição, no artigo
37, inciso 21, ela vai exigir que seja feito um procedimento prévio, denominado licitação, para garantir lisura, para garantir impessoalidade, para garantir transparência, para garantir moralidade a essa parceria que o Estado estabelece com a iniciativa privada. Então, beleza. Instaura um procedimento de licitação. Vou fazer aqui uma licitação utilizando a Lei 8666 de 93, que vai vigorar até 31 de dezembro deste ano. Ela ia vigorar até 1º de abril. Foi aprovado um projeto de lei estendendo a vigência dela até o dia 31 de dezembro, tá? Então, vou utilizar a 8666 porque eu já sei como é que faz, né? Já sei como é que funciona, muito mais fácil, então vou usar a 8666. Vou fazer uma licitação pela modalidade concorrência, utilizando como tipo o menor preço, beleza? Tá. Vou lá, os 4 participam, os 5. Flávia, a Gabriel, a Cris, a Pri e a Carlota, beleza? Tá? Vou escolher, aí faço uma licitação, escolho a proposta mais vantajosa. Na licitação, a obrigação da administração não é escolher a mais barata, é escolher a proposta mais vantajosa. Claro que se eu estiver utilizando o tipo menor preço, se eu estiver utilizando o critério menor preço, claro, é lógico que a proposta mais vantajosa vai coincidir em ser a mais barata, né? No meu exemplo, mas pode não ser, tá? Escolhi a empresa da Flavinha, empresa Flávia Fantinati S.A., tá? Então, eu chamo a empresa, pessoa jurídica, para celebrar comigo um contrato de concessão de serviços públicos por 35 anos. E o objeto do contrato é a prestação de serviço público. Ela vai administrar agora a linha vermelha. Fiz na linha vermelha exatamente o que eu já havia feito na linha amarela. Beleza? Nessa relação contratual, nessa delegação contratual, nessa descentralização contratual, termos idênticos. Nesta descentralização por colaboração, tudo a mesma coisa. O Estado não transfere titularidade. O titular continua sendo o Estado, tá? Nessa relação contratual, ele delega para o concessionário, para o particular, somente a prestação da atividade, somente a execução do serviço. O titular continua sendo o Estado. Então, olha só, se eu delego para a Flávia a prestação de uma atividade que o titular sou eu, claro que tem que ter um braço meu a fiscalizar a Flávia, né? Porque ela está prestando um serviço que é meu. Sou titular. Eis que surgem as agências reguladoras, né? Que são concebidas aí originalmente para o exercício do poder de polícia, para fiscalizar o particular que se comprometeu contratualmente à prestação de um serviço que é público. Beleza? Tá. Todo contrato, queridos, é bilateral. Não existe contrato bloco do eu sozinho, né? Todo contrato é manifestação bilateral de vontade. Em sendo bilateral, envolve obrigações recíprocas. Daí dizer que o contrato ele é comutativo ou sinalagmático. Isto é, envolve aí obrigações recíprocas. Então, nesse contrato de concessão, qual é a obrigação da Flávia? Prestar o serviço que foi contratado. Qual seja? Administrar a linha vermelha. E qual é a minha obrigação? Fiscalizar. Controlar a execução do contrato. A Flávia é uma empresa privada. A Flávia não é uma entidade filantrópica. A Flávia está no segundo setor do Estado gerencial brasileiro. O Estado gerencial é composto por 3 setores. Primeiro setor, administração direta e indireta. Segundo setor, parceria com a iniciativa privada, também chamado de parceiros com fins lucrativos. Então, a Flávia, ela se compromete contratualmente à prestação de um serviço, mas ela quer lucro, porque ela é uma entidade privada.
A contraprestação pecuniária vem do usuário do serviço, através do pagamento da tarifa ou preço público. Ok? Beleza. Então, a Flávia está prestando o serviço e eu estou fiscalizando. A Lei 8666 traz, nos artigos 57 e 58, as denominadas cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes são cláusulas contratuais obrigatórias que exorbitam da normalidade, porque conferem à administração uma posição de superioridade, uma posição de primazia, uma posição de supremacia se comparado ao particular. Então, o Estado é mais forte. Existem várias cláusulas exorbitantes: rescisão unilateral do contrato, alteração unilateral do contrato. Uma das cláusulas chama-se controle do contrato. Controle do contrato consiste, então, na possibilidade de o Estado fiscalizar o particular e, nessa fiscalização, impor sanções, impor penalidades ao particular. Quais são as penalidades que a Lei 8666 prevê? São 5. Multa, advertência, rescisão unilateral do contrato, suspensão da execução do contrato por 2 anos e declaração de inidoneidade. Beleza? A controvérsia gira em torno da multa. A questão é, quando o contratante, o poder concedente, que é a administração, impuser uma multa ao contratado, essa imposição desta multa representa poder de polícia ou representa poder disciplinar? Existiam 2 orientações e a bola era dividida, tá? Eis que o STJ, recentemente, não tem súmula, tá? Mas deu uma decisão espancando a controvérsia, dizendo o seguinte: realmente, gente, eu STJ, reconheço que tanto no poder disciplinar como no poder de polícia, eu estou enxergando, eu estou visualizando o exercício da pretensão punitiva do Estado. Ninguém discute isso, tá? Porque multa é um ato punitivo ou sancionatório. Então, a diferença está a quem é destinada a multa, a quem é enviada, a quem é imposta a multa, quem é o destinatário da multa. Se a multa for imposta externamente, para quem não tem nenhuma relação jurídica com o Estado, estamos diante do poder de polícia. Por outro lado, se a multa for imposta internamente, para quem tem relação jurídica com o Estado, estamos diante do poder disciplinar. No caso, o concessionário não é um servidor público. Ele não estabelece com a administração uma relação funcional. Quem estabelece uma relação jurídica de natureza funcional é o servidor. E por isso, quando ele é punido, a gente está diante do poder disciplinar, ninguém discute isso. Porém, a concessionária, embora não estabeleça uma relação funcional, ela estabelece uma relação de caráter contratual. Existe um elo, existe um ponto de ligação, existe algo que une este particular ao Estado. E o que une este particular ao Estado é justamente o contrato administrativo. Então, estamos diante de uma relação jurídica, não funcional, mas contratual. Se estamos diante de uma relação jurídica, ainda que não funcional, mais uma relação jurídica, contratual, mais uma relação jurídica, a gente está diante do poder disciplinar da administração. Então, repara, decisão do STJ fixou tese. Quando o poder concedente, quando o contratante, que é a administração, impuser uma multa ao contratado, que é o particular, durante a execução do contrato administrativo, ou ao concessionário,
essa multa não representa poder de polícia, mas sim poder disciplinar da administração pública. Tá claro? Primeira questão que gira em torno do poder disciplinar é essa aqui. Segunda questão. Sempre que o Estado trouxer a possibilidade de punição, ele vai dar para a autoridade administrativa uma margem. Então, por exemplo, em um processo judicial que corra no âmbito da justiça criminal, uma ação penal ela se presta à apuração de crime. Então, por exemplo, homicídio simples, matar alguém, artigo 121 caput do Código Penal. Preceito primário, matar alguém. Preceito secundário, pena, 6 a 20 anos de reclusão. Concorda que a lei dá uma margem? 6 a 20 anos. Processo administrativo disciplinar. Na Lei 8.112, por exemplo, que é o Estatuto do Servidor Federal, ela faz uma escala. As faltas funcionais podem ser leve, média ou grave. Falta leve é punível com advertência e ela prescreve em 180 dias. Falta média é punível com suspensão por até 30 dias e ela prescreve em 2 anos. Falta grave é punível com suspensão por até 90 dias ou até mesmo a demissão. Demissão para quem tem cargo efetivo. Demissão é a punição mais severa que o Estado pode impor ao agente público por ele ter cometido uma falta funcional grave. Porque ela rompe o vínculo funcional, gerando como consequência a vacância no cargo público. Concorda, então, que a lei dá uma margem? Ou você suspende por 90 dias, sem remuneração, claro, porque aí vai ser férias, né? Ou você demite. Então, a lei também dá uma margem. Tudo bem. Essa margem que a lei dá, a questão é, ela representa a aplicação da ideia de discricionariedade, ou então ela... Vou tirar, botar no silencioso. Ela representa a aplicação concreta do princípio da proporcionalidade. Era controvertido. Por incrível que pareça, né? Era controvertido. Eis que o STJ editou a súmula 650. Vou procurar ela aqui. Aqui. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132
da lei. Aí. O inteiro teor da súmula. Vamos aqui. Pronto. Então, me parece que a súmula acabou com a controvérsia, né? Não há que se falar em discricionariedade no tocante à dosimetria da pena. No momento da dosimetria da pena, essa margem que a lei dá para a autoridade julgadora não significa dizer que a gente está diante da discricionariedade. Significa dizer que a gente está diante da aplicação concreta do princípio da proporcionalidade. Adequação entre meios e fins. Ou seja, a punição deverá ser proporcional à gravidade da conduta do agente, na forma do artigo 2º da lei Não há que se falar em discricionariedade mais uma vez. No momento da dosimetria da pena, também não temos discricionariedade. No momento da dosimetria da pena, aplica-se concretamente o princípio da proporcionalidade, que traz a ideia de adequação entre meios e fins, isto é, a punição haverá de ser proporcional à gravidade da conduta que você praticou. Está claro isso? Segunda problemática aqui, que gravita em torno do poder disciplinar. Terceira. Aí você vai passar no concurso público. Vamos supor que você vai passar no concurso TRE. Vai ter um chefe, né? Teu chefe é o juiz, né? Eleitoral, né? Então, existe hierarquia dentro da administração? Claro que sim. Você está hierarquicamente subordinado a ele. E aí você está vendo que ele está fazendo um monte de bobagem, um monte de besteira. Está passando na sua frente. Você, na condição de subordinado, pode instaurar um procedimento para apurar a responsabilidade do seu superior? Não. Mas a recíproca não é verdadeira. Se você estiver fazendo tudo errado, se você está no erro, o seu superior pode apurar a sua conduta através da instauração de um processo administrativo disciplinar. Portanto, o exercício da pretensão punitiva do Estado, que está presente no poder disciplinar da administração, exige que haja hierarquia entre os envolvidos. O subordinado não pode punir o chefe, o subordinado não pode punir o superior, mas o superior pode punir o subordinado. Portanto, o poder disciplinar, além de derivar do poder vinculado, deriva também do poder hierárquico da administração. Então, olha só. Poder hierárquico ou princípio da hierarquia pressupõe escalonamento
hierárquico dentro da estrutura organizada da administração pública. Gera subordinação hierárquica. Então, o poder hierárquico, ele se manifesta de 3 maneiras. A primeira dela é essa. É quando dele deriva o poder disciplinar. A segunda são os atos de delegação de competência, artigo 12 da Lei 9784 de 99, e a avocação temporária de competência, artigo 15 na 9784. Na delegação, a gente vai ter delegante, que é o superior, e o delegado, que é o subordinado. Na avocação, a gente tem o avocante, que é o superior, e o avocado, que é o subordinado. Então, tanto a delegação como a avocação são fenômenos que vão exigir, vão exigir hierarquia entre os envolvidos, tá? O que é delegação? Delegação de competência vai acontecer quando o superior hierárquico estende a um subordinado a sua atribuição. Então, na delegação de competência, o titular da competência é o superior. É quem pratica a ação do verbo delegar. Então, delegação de competência ocorre quando o superior hierárquico, que é o delegante, estende ao seu subordinado, delegado, a sua atribuição. Escrevi errado aqui, peraí. Quando o superior estende ao subordinado a sua atribuição. Então, na delegação, o titular da competência, é o delegante, ou seja, quem pratica a ação do verbo. Beleza? E na avocação de competência, é o contrário. A avocação de competência é o contrário. Ocorre quando o superior hierárquico, que é o avocante, traz para si a atribuição que pertencia originariamente ao seu subordinado, que é o avocado. Então, na avocação acontece como? O superior traz para si a atribuição que pertencia a um subordinado. Então, na avocação, o titular da competência
é o avocado, ou seja, quem sofre a ação do verbo. Percebeu a diferença? Na delegação, o superior estende a um subordinado a sua atribuição. Delegação. Na avocação, é o contrário. O superior traz para si a atribuição que pertencia originariamente a um subordinado. Tá claro? Os dois fenômenos estão claros? Sim ou não? E a terceira manifestação do poder, tá claro? Tá sim. Ótimo, beleza. E a terceira manifestação do poder hierárquico é na desconcentração, que é o fenômeno jurídico responsável pela criação de órgão público. E o órgão público está conceituado no artigo 1º da lei. Órgão público é criado por lei. Artigo 48, inciso 10 da Constituição. Órgão público só pode ser criado por lei. Então, a forma de criação de órgão público é através da lei. Mas o seu critério, o órgão público é criado para organizar. O critério utilizado para organizar é a criação de órgão público. Então, ele vai ser criado para escalonar hierarquicamente a estrutura da administração. Como são classificados os órgãos, utilizando como critério a hierarquia. O órgão pode ser independente, autônomo, superior e subalterno. Órgão independente e órgão autônomo são órgãos que possuem autonomia orçamentária e atribuição na Constituição. São órgãos de comando e direção. Agora, órgão subalterno e órgão superior já não possuem mais autonomia orçamentária e atribuição na lei infraconstitucional. São órgãos de execução. São órgãos de mera execução de um comando que vem de cima. Então, órgão independente e órgão autônomo possui autonomia financeira e orçamentária e atribuições previstas na Constituição. Órgão superior e órgão subalterno já não possuem mais essa autonomia orçamentária e as atribuições estão na lei infraconstitucional e não na Constituição. Órgão independente e órgão autônomo são órgãos de comando e direção.
que ditam a regra do jogo. Órgão subalterno e órgão superior são órgãos de mera execução da ordem que vem de cima. O que é órgão independente? Órgão independente é o órgão máximo. É um órgão de cúpula de algum poder da União. Exemplo, órgão independente do Poder Executivo Federal, Presidência da República. Órgão independente do Poder Executivo Estadual, Governadoria do Estado. Órgão independente do Poder Executivo Municipal, Prefeitura. Imediatamente abaixo do órgão independente vem um órgão autônomo, que ainda tem orçamento próprio, mas está hierarquicamente subordinado ao órgão independente. Em âmbito federal, são os ministérios. São órgãos autônomos porque estão subordinados à presidência. Em âmbitos estadual e municipal, são as secretarias, porque estão subordinadas à governadoria do estado e à prefeitura. Ok? Órgão superior, já não possui mais dinheiro, órgão de mera execução. Exemplo, órgão independente, Presidência da República. Órgão autônomo, Ministério da Justiça. Órgão superior, Departamento de Polícia Federal. Órgão subalterno, Delegacia de Polícia. Outro exemplo, órgão independente, Presidência da República. Órgão autônomo, Ministério da Fazenda. Órgão superior, Departamento de Receita Federal. E o órgão subalterno são as delegacias da Receita Federal. Em âmbito estadual, órgão independente, Governadoria do Estado. Órgão autônomo, Secretaria de Segurança Pública. Órgão superior, Departamento de Polícia Civil. Órgão subalterno, Delegacia de Polícia. Tá claro, gente? Sim ou não? Tá claro? Está claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquei zonda de tanta informação. Então tá. Então, olha só. São 4 horas. Eu vou encerrar o nosso encontro hoje, porque eu tenho que dar aula agora à noite em Niterói. Eu tenho que sair de casa no máximo às 5, porque senão eu não chego lá a tempo, tá? Amanhã não é quinta-feira, nossa aula então é amanhã. Amanhã, às 3 horas da tarde, porque eu vou sair de Madureira meio-dia. Vou chegar muito em cima da hora se for 2 da tarde, porque eu pego muito trânsito. Então, amanhã, às 3 horas, a gente dá a nossa segunda aula. Essa foi pela semana passada que deu aquela confusão do carro, não consegui dar. E amanhã é a aula dessa semana e aí a gente fica organizadinho. Amanhã a gente fala de poder normativo, regulamentar e poder de polícia. Combinado? Joia? Então amanhã às 3 horas da tarde a gente se vê. Tá bom? Tá bom. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.